Olá, o que você diria se houvesse uma forma de autoconhecimento onde você não apenas aprendesse a conhecer quem você é, mas acima de tudo, o que justifica as suas atitudes? O que faz com que às vezes você tenha comportamentos que parecem tão disfuncionais até para você mesmo, para você mesma. E você descobrisse que muitas dessas questões estão relacionadas à nossa fase infantil, a uma criança ferida, a uma criança que de alguma maneira se traumatizou com algo que aconteceu na vida dela, e que isso hoje repercute no adulto e na adulta que nós somos. Esse é um dos objetivos do trabalho do caminho, o Pathwork, e é o nosso tema de hoje, aqui no Papo de Psique. Nós temos a alegria hoje de receber ela, que é psicóloga transpessoal, também helper do Pathwork aqui no Brasil, e também fundadora da Dinâmica Energética do Autoconhecimento, considerada uma das referências do Pathwork aqui em nosso país, a Aida Pucilic, que eu coloco agora aqui na tela para conversar com a gente. Aida, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Psique. Prazer por ter atendido o nosso convite. Obrigada. É um prazer também para mim. Falar do E, Password é muito importante para mim. e eu tive o prazer, tenho o prazer de conhecer o Pathwork, por isso que eu tive a curiosidade de trazê-lo, para que outras pessoas possam conhecer essa técnica, possam conhecer esse caminho de busca de autoconhecimento. E aí eu queria, Aida, que você começasse falando para a gente o que é o Pathwork e onde ele surgiu, como é que ele surgiu? Então, o Password é uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento da consciência pessoal. Na verdade, ele surgiu de um encontro de algumas pessoas em Nova York com uma médium, que lá nos Estados Unidos não chama médium, né? Chama uma Sim. pessoa que canaliza informações, chamada Eva Pierracos. A Eva é uma pessoa, era, né? Porque ela já é falecida desde 69, 79. Então, a Eva era uma médium muito boa, ela canalizava um grupo de seres que ela chamava o guia. Nunca ela nomeou nome de nenhum dos seres que passavam as informações. Ela falava para um pequeno grupo, esse grupo foi crescendo e se tornou um trabalho, né? No meio do caminho, ela conheceu John Pierracos, eles se casaram, depois eles compraram uma terra no norte de Nova York chamada Fenícia e fundaram um local chamado Fenícia Password Center. O Fenícia durou uns 28 anos, eles se reuniam muito lá, o grupo se reunia e com o auxílio do John, que era um psiquiatra e um psicoterapeuta, ele conseguiu pegar esse material e transformar numa metodologia de autoconhecimento. Foi bastante importante essa entrada do John, né? Porque nós tivemos acesso, então, a usar essa metodologia como trabalho, trabalho de autoconhecimento. Essa metodologia se divulgou bastante, primeiro lá nos Estados Unidos, depois outros terapeutas foram se agregando, e foi para o México, foi para a Alemanha, foi para a França, foi para Israel, e finalmente nós viemos para o Brasil, né? Em 1992, 91, 92, eu estive passando um período nos Estados Unidos quando eu fui fazer uma formação com a Barbara Brennan.
A Barbara Brennan tem uma School of Healing, né? E nesse período eu fiquei hospedada no Patchwork Center. E foi onde eu tomei mais profundamente conhecimento com as palestras, os grupos de estudos, e no final eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu não ia ficar lá. Então, eu pedi permissão para trazer a metodologia para o Brasil, porque eu não queria parar de fazer o trabalho, né? Como isso aconteceu, eu gravei um pequeno vídeo que está no site do Patchwork. Eles me deram essa autorização, eu trouxe o material para cá todo em inglês, então teve todo um trabalho com amigos e pessoas conhecidas que me ajudavam a colocar em português essas palestras. E eu fundei os grupos de estudos e eles têm uma metodologia que é assim, para você fazer a formação, você tem que estar pelo menos frequentando um grupo de estudos há 2 anos. Que eu acho que você até tem mais já do que isso, né? Eu já estou com uns 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Então, está na hora de começar um aprofundamento. A formação é um trabalho de muito aprofundamento no processo pessoal. A gente consegue fazer realmente um processo de transformação. Como eu trabalhava profundamente com a Theda Basso na metodologia da dinâmica energética do psiquismo, para mim, essas duas metodologias se complementam, né? E o Patchwork, como você falou no início, trabalha com o autoconhecimento. Como é que eu me movo na vida? Por que minhas atitudes são dessa forma? Da onde vem essa dor que faz com que eu reaja a determinados assuntos? Da onde vem esse mal-estar que faz com que a minha posição no mundo não seja a que eu desejo, por exemplo? Então, esse trabalho é um trabalho profundo, é um trabalho para a vida toda. Eu continuo me trabalhando profundamente, né? Mesmo hoje, que eu tenho o título de helper como outras pessoas, mesmo hoje que eu formo pessoas no Patchwork ou na dinâmica energética, eu continuo o meu trabalho pessoal de autoconhecimento, porque ele é infinito, né? Sim, sim. E o ser humano, como humano, ele é o único ser manifesto nesse planeta, de todos os reinos que nós temos manifestos, que pode sempre dar uma nova resposta no seu comportamento. Isso é a coisa mais maravilhosa de ser humano. É verdade. A gente pode sempre dar uma nova resposta. Então, o processo de autoconhecimento não termina nunca, ele vai continuar sempre. Aida, isso é muito interessante, o que você traz, porque mesmo os helpers, e dentre aqueles que já estão na formação, ou que já estão com os grupos, né, trabalhando com outras pessoas, eles estão sempre no aprimoramento, o que demonstra que nós não somos seres acabados, muito Não, pelo contrário, mas que a não, gente está em constante processo de formação. E uma coisa que eu acho muito interessante dentro da proposta do Helper é que é justamente ele baseado nessas palestras, que são 258 palestras. Né? E a autoria dessas palestras ela é dada ao guia. Quem é esse guia? O que é o guia? não, não é uma pessoa. O guia é um campo energético de sabedoria que tem várias. Aqui no Brasil a gente personaliza muito, viu? Sim, Então a gente acha o espírito de fulano, a alma de não sei quem. Aqui no Brasil a gente gosta disso. É como é a gente verdade. se move, né? É. Mas, na verdade, isso é um campo de sabedoria. E esse campo de sabedoria, você lendo as palestras, você que estuda, você vê que ela tem várias abordagens, Sim. né?
Muitas vezes eu olho estudando, eu vejo a linha da antroposofia, outras vezes eu vejo a linha budista, outras vezes eu vejo outras linhas de sabedoria, e é muito completo. E é por isso que, quando perguntavam para Eva, ela em transe, quem é que fala? Ela fala, o guia. E que nós temos trabalhado muito, porque o guia torna a entidade masculina, né? Sim, E, na é verdade, verdade. o guia pode ser a guia, pode ser um grupo que está trabalhando e passando a mensagem, né? Então, não é uma pessoa, é um campo de sabedoria que ela acessava, né? Sim, e eu imagino, porque essas palestras, elas começaram a chegar através da Eva ali pela década de 1960, pelo menos, que eu... 1959, 60, Não, final da década de 1950 e ali ao longo da década de 1960. E o que eu acho interessante é como deve ter sido um grande desafio para ela, aquela época, receber esse tipo de informação através de uma... nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, né? Porque é uma canalização que a gente chama, né? Ou, se a gente fosse via espiritismo, seria através do processo mediúnico, de uma psicografia, de uma psicofonia. Mas se a gente for para espiritualismo, a gente pode falar em canalização, que dá tudo no mesmo. Os Estados Unidos chama canalização mesmo. Nós Isso. chamamos mediunidade, damos o nome de médiums. A Eva de nascimento era austríaca. Uhum. Ela já na Áustria, ela já recebia algumas informações. Mas quando ela se mudou para os Estados Unidos, um pequeno grupo se juntou com ela. E foi aí que ela aprimorou profundamente essa canalização. E, na medida que ela aprimorou, ela falava para um pequeno grupo. Esse pequeno grupo resolveu, então, gravar esse material. Então, ela falava, eles gravavam, depois eles transcreviam e estudavam esse material. Aí entrou o João Perracos e falou, não, aqui tem um método de autoconhecimento. Ele era um psicoterapeuta. E aí ele começou a trazer o material para o campo do autoconhecimento. O que eu acho importante que isso aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não é um país de crentes, né? O brasileiro é crente. O brasileiro você canaliza, pronto, o médium falou, está falado, ninguém questiona. Os Estados Unidos não tem esse modelo e essa configuração. Eles são mais mentais, então eles não acreditam simplesmente em tudo. Eles estudam, eles pesquisam. E então a vantagem do Password ter nascido lá é que ele não é uma religião. Isso. Se fosse aqui, Exatamente. virava religião, como tudo. Tudo aqui vira religião, né? Mas lá ele se tornou um método de autoconhecimento. Então, E eu acho que essa foi a grande sacada, né? claro, isso é a grande bênção que nós temos. Esse método de autoconhecimento é organizado, ele está bastante. Como é que a gente tem um fio, né? Um fio que. Ele é bem estruturado, né? Ele tem uma metodologia, ele tem uma lógica, digamos assim, da Isso. primeira à última palestra, onde ele, aos poucos, vai te conduzindo num crescente de um alto mergulho, que quando você percebe, você já está dando assim. Como eu brinco, altos tibuns assim, que você nem se dá conta. E isso é que vai causando mudanças no nosso comportamento, né? Agora, A gente tem alguns livros que foram feitos fazendo resumo dessas palestras, né? E sim, esses livros estão em português. por favor, cite-os para que o pessoal aqui conheça. Então, tem Não Temas o Mal, que foi o primeiro que a gente teve o conhecimento.
Temos Patchwork, um processo de autoconhecimento. Temos o livro da Susan Tessender, que é... Ai, Como é o nome agora? Eu estou com a capa dele aqui na minha mente. A Criança Ferida. Espera aí, vou pegar, porque quem faz ao vivo, a gente faz isso aqui. Vai logo na biblioteca para pegar. Vá falando dos outros. Vá falando dos outros. O Eu Sem Defesas. O Eu Sem Defesas, da Susan, é maravilhoso também. Espetacular. Foi ele que me apresentou ao Patchwork. Ah, tá. Então, eu entrei no Patchwork através desse aqui. Ó. Esse é o que a Susan faz as sínteses. Tem os livros que o Donovan fez sínteses, né? Esse, por exemplo, é muito bom. É o primeiro livro. Esse foi o primeiro, né? Tem também o livro que trata dos relacionamentos, né? União. União, Criando União. Criando União. Esses estão em português. Isso. Mas são resumos das palestras. E já dá para a gente ter uma boa noção, né? Não, uma boa noção não, dá para aprofundar bastante. E então, hoje, a gente tem uma coisa muito bonita que eu vou te colocar, que talvez você não saiba. Os grupos que estudam o Patchwork no mundo, o grupo que estuda o Patchwork no Brasil é o maior do mundo. Que maravilha! Não Foi sabia. assim, tchum, 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 espalhando, espalhando, espalhando. Há uma receptividade muito grande. Nós temos muita gente estudando. Porque você vai num país como a França, claro que também a população é muito menor, né? Ou na Alemanha, eles têm 100 pessoas, 50 pessoas estudando, poucas pessoas. A gente tem mais de 2.000 aqui no Brasil. Que maravilha. Claro, tem o tamanho do Brasil, mas também tem a receptividade que esse material teve aqui. E eu acho que, de uma certa forma, aí, do fato do Brasil ser um país naturalmente espiritualista, porque independente da religião que a gente tenha, da denominação filosófica, tudo isso são espiritualistas, né? Porque elas acreditam em algo que transcende essa vida. Enfim, então eu acho que o povo brasileiro ele tem uma receptividade melhor. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a você, Aida, por que é que esse trabalho ele é tão focado no período da infância? Por que é que ele convida tanto a gente a voltar para esse período e a olhar para essa criança que a gente foi? Então, quando um ser essencial, que é uma qualidade, nasce num corpo e numa família, ele tem um aprendizado aí, né? Nós estamos aqui encarnados para resolver circunstâncias e aprender mais e desenvolver a consciência, né? Os primeiros anos de vida, a humanidade ainda não se deu conta que são os anos fundamentais para o processo de formação da personalidade. Os primeiros anos, 2 primeiros anos, o bebê depende fundamentalmente da união dos pais e do corpo físico, da energia física dos pais. Então, a gente, para ter um filho, devia ter muita consciência que tem 2 anos que eu vou me dedicar àquela entidade para ajudar a formar um psiquismo. A base do psiquismo. O bebê é altamente sensorial. Ele apenas recebe corporalmente, sensorialmente. E o sensorial nosso é o agradável ou desagradável. Ou está preenchido ou está vazio. E isso é o que deixa, durante a nossa vida, marcas profundas. Até os 5, 6 anos de idade, a organização egóica está pronta e comanda o resto da nossa vida.
Claro que não fica fechado, você não pode mudar mais nunca. Como eu falei, o ser humano é o único ser manifesto nesse planeta que pode mudar sempre. O nosso sistema nervoso não é fechado, como é o do cavalo, do cachorro. O nosso sistema nervoso é aberto, ele vai dando sempre novas sinapses. São trilhões de células nervosas. Então, quando eu tenho um insight, quando eu compreendo como é que eu fiz algo e o que aquilo provocou, eu posso fazer uma transformação. Eu posso apresentar novos comportamentos. Eu sempre posso apresentar um novo comportamento. Nada impede. O que impede é o meu psiquismo interno, as minhas limitações internas. Nada pode me impedir de apresentar um novo comportamento. Mas as marcas infantis são profundas. Foi vamos dizer assim, a argamassa que a personalidade foi se desenvolvendo. E como essa argamassa moldou uma forma física, ela fica muito repetindo aquela história, entendeu? A gente é um repetidor. A gente É uma repetição, né? Nós somos uns repetidores. Repetidores da vida da sociedade na qual a gente nasceu. Essa é uma tragédia. Olha, eu vou lhe ser muito sincera. Depois que eu comecei dentro de um grupo de patchwork, que eu fui sendo convidada a fazer esse mergulho, e ir conectando, e voltando, indo lá atrás, eu confesso a você que eu me surpreendi com a quantidade de conexões com comportamentos do meu eu adulto que eu encontrava no meu eu infantil, com situações que estavam escondidas dentro da minha memória, com situações que, inclusive, eu já havia levado para processos terapêuticos, mas que eu não havia conseguido aprofundar a um nível que agora é isso eu queria destacar com você. Eu percebo que o patchwork, ele nos leva a um nível de autoconhecimento que não basta apenas eu dizer, com a cabeça, racionalizar. Eu na infância passei por isso, meu pai e minha mãe tinham esse tipo de comportamento e isso me deixava muito triste. Mas é uma impressão minha, marcou, mas é uma impressão minha, o patchwork nos convida a mergulhar novamente naquela sensação e principalmente sentir o que a criança sentia naquela época. Sentir o que a criança sentiu. Mas agora eu vou colocar, porque eu acho que a dinâmica energética do psiquismo complementa, porque nós trabalhamos como é que isso ficou marcado no seu corpo. Então, além de eu sentir, onde está no meu corpo aquela dor, aquela proibição, aquela história? E como é que eu libero do corpo essas crenças? Por isso eu digo que as duas metodologias se complementam. Né? Entendi. E porque realmente é interessante, porque à medida que você vai andando no caminho, você naturalmente começa a entrar num processo onde esse acesso ele vai sendo cada vez mais facilitado. É como se a gente fosse removendo os obstáculos, e vai removendo. E aí, às vezes, eu vou dar um exemplo, pelo menos, de como o processo se dá comigo. Eu estou estudando uma coisa que não tem, teoricamente, não tem nada a ver com patchwork. Eu estou lendo comunicação não violenta, por exemplo. E já aconteceu de eu estar estudando comunicação não violenta e daquilo ali me dá um start, me dá um insight e eu conectar com alguma coisa que aconteceu lá atrás e eu acessar algo que precisava. Então, eu acho muito bacana, eu acho muito bonito como ele vai convidando a nossa mente. E agora tem um detalhe, Aida, que eu sinto. Tem que haver uma permissão nossa.
Bom, o seu Né? livre-arbítrio nunca é desrespeitado. Você tem Nós que. temos que nos permitir acessar. É claro, claro. Essa é a proposta, que você se coloque dentro da situação e diga: sim, eu quero me autoconhecer. E por que é tão doloroso? Por que, que a gente tem tanto medo de voltar para essas dores? Porque a criança não aguentou a dor. Uma coisa que você precisa aprender para poder mergulhar mais profundamente. Sim. O adulto suporta a dor que a criança não suportou. Porque o sistema nervoso, o psiquismo era frágil ainda. Então, Uhum. um não para um adulto é muito diferente do que um não para uma criança. Se eu, por acaso, tivesse um momento de raiva e desse um tapa em você, ou você reage, ou você coloca um limite forte para mim. A criança não pode. Aquilo vai no âmago dela e fica marcado a violência no corpo. Então, o adulto suporta o que a criança não suportou. Então, quando eu começo a acessar a dor infantil, a minha criança vem com muita força. Eu tenho medo de acessar aquela dor que eu não aguentei. Percebe? Sim, percebo. E essas dores infantis, elas podem repercutir de que maneira no adulto? Bom, Em que áreas da nossa vida? no cotidiano mesmo, na forma que eu me relaciono com você. Hoje eu sou uma pessoa palestrante, né? Faço palestra em tudo quanto é lugar, principalmente agora pelo Zoom, pelo vídeo. Tudo bem. Quando eu comecei em pequenos grupos a falar, eu tinha muito medo. Eu ficava travada, tudo meu aqui fechava, porque Nossa, eu fui educada com muita severidade. Eu tinha que acertar, não podia errar. Lá em casa é assim: se você tirou 7, por que não tirou 8? Se você tirou 8, é porque não tirou 9. Se você tirou 9, não. Se você tirou 9, você tem que tirar 10, entendeu? nunca estava bom, né? Nunca estava bom, era o modelo deles de educação. Não estou falando que era ruim, não. Era o modelo Sim. deles. Só que isso me travou bastante. Então, eu levei muito tempo me trabalhando para que o dom que eu tenho, que é o dom da fala, eu não escrevo, né? Eu falo. Hum. Eu pudesse fazer como é que se diz? Eu pudesse deixar fluir o que vem através de mim, sem Sim. medo. E eu sou professora de oratória e eu entendo exatamente isso que você está falando, porque eu recebo pessoas que, até para dizer o nome dentro da sala, elas Mas encolhem, são pequenininhas. encolhem, né? Como é E tem algum assustador para alguns. adulto lá, algum adulto apontando para aquela criança: faça melhor do que o que você percebe. Isso nos nossos relacionamentos interpessoais, então, é uma verdadeira, como é que eu vou dizer? É um verdadeiro desmoronar. Por quê? Porque isso também reflete nas nossas relações pessoais, afetivas e profissionais, né? Você sabe, quando eu começo um relacionamento com alguém, eu sou atraído para aquela pessoa porque eu percebo que eu vou desenvolver com aquela pessoa algo especial. A maioria dos relacionamentos são projeções infantis. Sim. Então, em 3 meses de namoro, eu já passo a ser a mãe ou o pai daquela pessoa e as minhas reações são infantis. Interessante. Isso Muito acontece interessante. demais. Então, se eu E não me conheço, eu vou entrar por essa linha
e aí eu vou fazer um péssimo relacionamento com essa pessoa. Porque eu estou transferindo, né? Eu estou transferindo, ou seja, muitas vezes a ausência daquele pai eu transfiro para aquela dependência de ter o masculino na minha vida, ou pela ausência daquela mãe, ou porque aquela mãe era muito assim, muito rígida. Eu digo que só me relaciono com mulheres que são mandonas. Por quê? Porque procura, né? Agora, eu, como trabalho com uma outra metodologia também, que é a Uhum. dinâmica energética, eu acho que enquanto você não retira do corpo físico, dessa argamassa que eu falei, que a gente vai moldando essas crenças, hoje os cientistas como o Bruce Lipton, eles sabem que as nossas células são moldadas com as crenças que a gente aprende da cultura. Então, se eu não retiro do corpo físico essas crenças, não adianta eu ficar sabendo. Porque vai continuar no processo de repetição. Isso. E como é que se dá o grupo do PET? Como é que se dá esse estudo? Como é que ele funciona? Bom, ele sempre, você sabe, você tem feito o grupo, você trabalha com as palestras, o tema, você trabalha com temas. Não é um grupo psicoterapêutico que eu vou lá só para chorar minhas mágoas. É um grupo de autoconhecimento. Você tem um tema e como é que eu trabalho com esse tema e como é que eu reajo dentro desse tema. O tema é levantado pelas palestras. Então, você estuda a palestra, a gente desenvolve exercícios, né? Uhum. Vai trabalhando, se conhecendo. Tem um número tem um número limite de participantes nesses grupos? Os grupos não são muito grandes. E é ideal que não sejam, né? É ideal que não seja. O máximo de 18 ou 20 pessoas é o máximo. Mas geralmente são até menores do que isso. E as pessoas que conduzem esses grupos, vocês recebem o nome de helper. Por quê? O que é que isso significa? Então, porque é o seguinte, como a gente importou isso, essa metodologia foi importada, né? Patchwork quer dizer o trabalho do caminho. Se eu fosse traduzir, era o trabalho do caminho. Então, quando a gente começou a traduzir as palestras, a gente achou que trabalho do caminho não era uma coisa que ia colar, você está entendendo? Uhum. Que ia ter sucesso aqui no Brasil. Que as pessoas iam compreender que caminho, que trabalho. Né? E a gente achou melhor não traduzir a palestra, não traduzir o título, ficar patchwork mesmo. Especialmente que o brasileiro adora coisa de estrangeiro, né? É verdade. Claro. Ué. Veio de É chique, é chique, esse é chique. colonialismo. Não, esse é o colonialismo que está impregnado. Veio de fora é melhor do que o nosso. Com certeza. Então, esse colonialismo existe impregnado em todos nós. Bom, então, nós mantivemos a palavra de helper, de password. O password se desenvolve como facilitadores de grupo e aprofunda como helpers, que são... Helper quer dizer ajudante. Eu ajudo você e acompanho você no seu processo de autoconhecimento. Então, Entendi. ficou helper mesmo. Tantas palavras nós já importamos, né? E continuamos É. usando. Aida, tem uma coisa, ou pelo menos tem uma palestra do PET. Sim, só para concluir essa coisa que parte dos grupos, e eles estão espalhados em todo o Brasil. Uma pessoa, por exemplo, que está aqui nos assistindo agora, que gostaria de saber se tem um grupo no seu estado, como é que ela faz? Olha, tem que ir no site, primeira coisa, vá no site, procura os helpers, os grupos que estão inseridos lá e olha no seu... O primeiro grupo que se formou tinha
18 pessoas da Bahia, porque eu comecei a fazer os grupos lá, né? Então, quando eu comecei a formação, que eu pedi para a Foundation trazer a formação para o Brasil, eu tinha 18, 19 pessoas de Salvador. Depois, eu convidei pessoas que eu já conhecia há muitos anos, que sabia que tinha um caminho de autoconhecimento feito. Então, veio gente de Brasília, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, de diversas capitais do Brasil, João Pessoa, Calvete, para fazer o patchwork, fazer a formação. Falei, o Brasil é muito grande, eu não vou ficar com Sim. uma formaçãozinha aí em Salvador e o resto não tem. Então, nós formamos 28 pessoas. E aí, essas 28 pessoas fizeram assim, tchum, foram para os seus estados, e o povo de Salvador ajudou muito, porque foram 2 fazer grupos em Fortaleza, 2 fazer grupos em Belém do Pará, e foram espalhando. E depois as formações começaram nos outros locais. Então, como eu te falei, hoje a comunidade espiritual do Patchwork é muito grande no Brasil. O site que você falou é o do Patchwork Brasil, né? Do Patchwork do Brasil. patchworkbrasil.com.br. É, Pronto, eu só para a acho gente que deixar aqui. Mas você que bota Patchwork, Pathwork, Brasil, que você acha no Google, pode botar que é fácil, fácil. isso. Inclusive, as palestras estão disponíveis lá também, né? É, aí as palestras, eu não sei se são abertas ao público, eu não tenho Não, eu essa acho que elas não são abertas, não. Elas não são abertas, não. Elas são abertas aos grupos. Mas informação. o site, ele traz ali muitas informações e tudo. E uma coisa que eu acho que eu queria perguntar também, Aida, quem pode ser helper? Uma boa Precisa pergunta. ser psicólogo para Não, ser helper, necessariamente não. O trabalho do helper não é um trabalho de psicoterapia. certo? É o trabalho de acompanhar o processo de autoconhecimento desta pessoa. Mas são anos de formação. Anos. Você leva assim uns 10 anos ou mais para se tornar um helper. Que Mas, maravilha. claro que a pessoa precisa ter um conhecimento maior da psique humana, né? Não necessariamente ser psicólogo, não. Mas precisa ser uma pessoa interessada em estudar o Estudar. comportamento humano, a mente humana. Mas tem E está sempre. engenheiros, juízes, engenheiros, Que massa, administradores, tem que gente de lindo. toda a área, de todas as áreas. E E muito qual é a psicólogo. idade? E muitos psicólogos. Inclusive, a minha helper, ela é psicóloga. É. Qual é a idade mínima para você entrar num grupo de pessoas? Em geral, 20, 21 anos, em geral. E tem alguns grupos de jovens e adolescentes. Alguns locais fazem grupos de jovens e adaptam o trabalho para os jovens, né? Você não acha que seria que esse conhecimento, quanto mais cedo chegasse a nós, enquanto seres humanos, isso facilitaria muito a nossa vida Com certeza. adulta? Aí vem a história que eu me bato muito mesmo, né? Todos esses trabalhos são trabalhos que custam caro. Primeiro, porque a nossa formação é muito cara. A gente gasta muitos anos investindo nisso, né? Nós mesmos do primeiro grupo mandávamos buscar os americanos. Passagem, hospedagem, o custo em dólar, tudo era dólar. Então, hoje, a gente já tem o grupo do Brasil que é muito avançado. Né? Uhum. Afinal, são mais de 20 anos mais de formação, acho que nós já temos uns 20 e poucos anos. Helpers antigos mesmo, né? Sim.
Então, isso ainda não é uma coisa de divulgação geral. Eu, pessoalmente, tenho esse questionamento e nem quero entrar nisso aí, porque eu tenho muita dificuldade com essa parte do conhecimento espiritual que custa caro financeiramente. Bom, então eu já vi que você pensa muito parecido com o que eu também penso. Agora, Eu também. muita gente leva esse trabalho para outros grupos, né? Sim, Grupos, trabalhos sociais. Eu mesmo, aqui onde eu moro, tenho um trabalho social bem grande. Não tem o aham, nome de Work, mas as bases são éticas e dentro de um conhecimento, ninguém tem religião, mas fala da sim. verdade, da justiça, da honestidade, né, da ética na vida humana. E depois que você mergulha nele, é muito difícil você fazer qualquer coisa onde Que você não não tenha. seja essa linha, né? Exato, você não traga isso para aquilo que você está fazendo. Aida Postunic, eu quero agradecer, porque eu acho que essa conversa aqui, ela já deve ter dado um gostinho e eu vou deixar ela por aqui, porque eu quero que as pessoas fiquem curiosas, mais curiosas ainda por esse caminho, que é um caminho tão Eu maravilhoso, que é um acho que caminho tão enriquecedor. uma boa dica é comece a ler os, os livros que Os já estão livros publicados, né? Assiste aqui, algumas palestras, e aí vai. inclusive no YouTube, tem o Pathwork Minas Gerais, tem gravado as palestras, então tem ela tem áudio, né? Matheus Caueira, ele é muito bom. Isso. Ele grava e a gente colocou elas como. E eu fico ouvindo-as quando eu estou fazendo alguma coisa, assim, às vezes. Aí, quando eu vejo, aparece uma. Quando eu entro no YouTube, aparece uma. Eu digo: se você apareceu, é porque eu tenho que lhe ouvir. Venha, Verdade. venha. E geralmente é. Aida, minha gratidão infinita. Prazer imenso lhe conhecer Então, virtualmente. ó, Espero lhe conhecer em eu breve. tenho que agradecer porque esses são, vamos dizer assim, essa é a minha tarefa, né? Divulgar essas metodologias e divulgar o trabalho que eu realizo também, porque eu tenho, como psicoterapeuta, os atendimentos, esse tipo de coisa. Mas o meu principal trabalho são com os grupos de autoconhecimento, tanto na dinâmica energética do psiquismo, quanto no Password. Esse é o meu foco de trabalho. Maravilha. Gente, eu estou colocando aqui o Instagram da Ida, para quem quiser acompanhá-la. Esse trabalho que agora está acontecendo e que está me deixando bastante feliz também. Porque, como eu disse, Facilitou muito. que eu não sou escritora, não vou deixar um legado escrito. Eu vou deixar um legado falado. E que bom que a gente tem as redes sociais hoje para que esse legado fique registrado e que a gente possa acessá-lo a Tem hora o que a gente YouTube, precisa. né? Tudo está no YouTube também. Pronto. Então, gente, tanto o Instagram como o YouTube, vocês podem procurar, ter mais informações aqui do Pathwork, desse trabalho do caminho. Aida, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Obrigada a Psique você. e eu espero que a gente converse em breve novamente. Muito obrigada, viu? Um abraço. Outro. E eu quero agora deixar também. Uma Oi. bênção, eu quero deixar uma bênção para todos que estão podendo acompanhar, sabendo que nós todos somos abençoados por essa energia espiritual de tanta luz, de tanta força. Obrigada. Obrigada também, Aida. Gente, depois dessa bênção, o que é que a gente vai ter que dizer aqui? A não ser muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Não esquece de curtir aqui o vídeo, por favor, isso é muito importante para que o YouTube possa divulgá-lo para outras pessoas e esse conhecimento chegar a quem precisa. E se você conhece alguém que gostaria de conhecer uma forma de autoconhecimento diferente, compartilhe aqui esse vídeo do Papo de Psique com essa pessoa. Um beijo para você e a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau.